Olá, sou Gabriel Costa, mineiro, um dos fundadores da Growth Leaders Academy, e hoje nosso papo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre como entender de contabilidade e finanças pode impactar o crescimento da sua empresa. Eu costumo falar que a gente precisa ter 3 tipos de amigo na vida, né? Um amigo contador, um amigo advogado e um amigo médico, que eles vão realmente te ajudar a sair dos maiores problemas que você pode ter. E para ajudar a gente no nosso papo, eu trouxe meu amigo contador, o Cris, fundador da Cirrus, que é um dos maiores escritórios de contabilidade focados, né, em empresas de tecnologia e startups. Então, Cris, super bem-vindo, obrigado aqui pelo seu tempo. Obrigado, cara. Para mim é um prazer estar aqui. Falar de contabilidade, né? O pessoal geralmente entende isso como algo muito burocrático e a ideia é poder contribuir. Eu atuo com contabilidade, acho que faz um pouco mais de 15 anos já e assim, com startups desde 2009. Então participei aí de jornada de alguns empreendedores, alguns hoje inclusive são unicórnios. E posso falar que aprendi muita coisa, não é lá tarefa fácil de falar de contabilidade, finanças para empresa de tecnologia, mas espero atender aí Boa. Bom, na verdade eu falo, esse assunto é um pouco, né, a gente acha que ele é um pouco burocrático e chato, e é mesmo, né, convenhamos, mas ele é muito importante. No fim, tem muitas empresas que, se dão mal ou deixam de crescer ou crescem muito menos que poderiam simplesmente por problemas, né, desse tipo. Então, se a gente está preocupado com o crescimento genuíno da empresa, não importa muito se é via marketing, vendas e tudo mais. A gente tem que juntar tudo para atingir o potencial máximo. Né? Então, Cris, assim, começa contando para a gente, né, respondendo a pergunta na prática, como que saber de contabilidade, finanças pode impactar o crescimento das empresas? Tá, legal. Cara, eu acho que esse é uma dúvida, não é tão simples, mas dá pra gente descomplicar ela em pequenas partes ali que a galera consegue ter uma noção. Acho que a primeira coisa que geralmente o pessoal confunde muito, ele é organizado, ele é um cara que cuida muito bem das finanças dele, deixa tudo certinho, e aí quando ele monta um negócio, ele falou, cara, eu consigo tocar, consigo tocar, não preciso de ninguém, ainda vou estar no early stage, eu mesmo faço, etc. E aí vai a dica, esse é um dos maiores erros que você pode fazer, que é não contar com alguém especializado. E aí quando eu falo alguém especializado, cara, pô, você não tem nem grana, né? Como que eu vou contratar um diretor financeiro? Eu falei, cara, um estagiário em finanças ou contabilidade vai saber mais que você, porque o seu foco não é esse, né? E quando a gente fala de burocracia, o empreendedor ele entrega muito valor em outras coisas, né? Perfeito. E aí quando você fala assim, cara, vou trazer alguém para olhar para finanças, para olhar para contabilidade, ele já tira um peso das costas, que é uma burocracia literalmente, mas ele tem alguém ali olhando. Se você não for fazer isso, ou mesmo que você faça isso, é importante entender o que pode te impactar, porque no final quem paga a conta é o empreendedor. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto aí de separação. E isso tem alguns impactos, né? O primeiro que poder ter alguém olhando e gastando tempo naquilo, de fato te permite focar no que é mais importante, que é conhecer o cliente, desenvolver o produto, né? Então, realmente focar em gerar valor para o cliente. Então, só de ter esse tempo, esse foco já ajuda no crescimento da empresa. Exato. O único cuidado aqui é que é diferente você ter alguém e você largar o negócio e nem olhar. Exato. Porque se você, por exemplo, se tem algum erro, se tem algum problema, simplesmente vai deixando dinheiro na mesa, como você falou, é você que está pagando essa conta. Então, é o meio do caminho entre ter alguém para te ajudar nisso, mas tem que saber o que está acontecendo, tem que acompanhar para não deixar o negócio de lado. Né? E em cada fase, né, cara? Em cada fase de negócio, ou se é uma fase early stage, se você está em tração, se você é escala, se você está expandindo, cada fase de negócio vai ter um perfil ou alguém específico para poder te apoiar. Então, acho que a gente se conhece há muito tempo, né, o Mineiro, e uma das coisas que eu lembro que você sempre falava assim, cara, antes de executar qualquer tarefa, imagina se alguém pode fazer isso por você, porque o seu tempo é mais raro e precisa ser dedicado a outras coisas, né? Perfeito. E aí toda vez eu volto nisso e eu falo isso para muitos clientes, né? E a conta fecha, quando eu falo assim, o investimento no profissional e o tempo que o empreendedor pode dedicar para outras coisas funciona. Principalmente, cara, quando a gente fala de startups, né, empresas de alto crescimento, elas dependem muito de capital externo. E quase todos os empreendedores entram num jogo ali de funding, né? Então, e aí o empreendedor ele pode ter duas escolhas. Ou ele olha para o business e a estruturação dele para que ela seja atrativa, né, para investidores e de fato resolva uma dor que exista, ou ela vai ficar olhando para planilhas e Excel e controle de fluxo de caixa. Então, eu acho que são duas coisas ali que elas se complementam, porque quando você fala de investimento, você vai passar por alguns processos ainda mais burocráticos, né, que é auditoria, diligência, etc.
E se você não tem isso aí organizado, cara, tipo, você paga a conta, né? Com juros, com tempo, pode perder o deal, pode tanto de coisa. Atrasar. E aí começa a aparecer, eu brinco, sair do armário, coisas que você mesmo desconhecia. E aí você fala isso, os empreendedores, eles acham que você, tipo, até parece, como não conhecer, cara, acontece, porque aí você tá com o olhar, você tá com foco em outra coisa. Então, eu acho que dentro da vida dos empreendedores, independente aí fase, estágio, etc., sempre ter na cabeça que a sua empresa ela vai precisar de uma captação ou, em algum momento, você como empreendedor vai querer fazer alguma operação de M&A, né? Incorporando, vendendo, fundindo, o que quer que seja, você tem que ter a documentação que comprove aquilo que você fala. O que geralmente a gente, nessa jornada, eu também já fiz investimento, acompanho empresas que são investidas e o que geralmente a galera peca. Gerencialmente ele tem números que não conversam com os números contábeis e no final da conta eles olham para os números contábeis. Sim. E aí tipo é que na prática não importa o que você está falando, importa o que está entrando e saindo dinheiro, né? Exato. Que é o que está no documento, né? E aí quando você olha isso, tipo, quando está nessa fase não é amor, né? Não é uma conversa ali de bar, que você alinha e resolve. Não, cara, geralmente tem uma auditoria independente, o cara vai analisar e ele analisa de uma forma totalmente fria. Ele não vai entender que você deixou de ter um controle de comissão, né, e você errou em pagar isso, por exemplo, dentro de uma folha de pagamento porque você estava olhando para o produto. Não, cara, ele vai entender que aquilo ali é um risco, é um passivo, e aí o seu deal ele vai ser afetado de alguma forma. E, cara, isso vai na casa ali de milhares, né, ou de milhões de reais, que aí ficam presos ou travados, ou você deixa de receber essa grana até que aquilo ali suma de alguma forma, entendeu? A gente passou, né, a Singu passou por um processo recente de investimento da Natura, e aí isso é levado num nível extremo, porque é uma empresa de capital aberto, então o nível de diligência, de auditoria é mais chato ainda, né? Exato. Mas realmente, assim, é um negócio que eu sempre, né, estive envolvido de alguma forma, por ser empresas menores e tal. Na RD tem um pouco menos, mas no GLA, na Singu, lá na Empreendemia, desde quando a gente se conheceu. E é chato mesmo, mas faz parte do jogo, tem que acompanhar, porque não fazer isso direito, não acompanhar e não entender o que está acontecendo, pode, de fato, jogar no lixo um trabalho que você fez por anos ali, né? Então, acho que é um ponto bem relevante mesmo. Então, a gente falou um pouco do aspecto ali do pessoa física e pessoa jurídica, a gente falou um pouco dessa história das rotinas, dos relatórios, da organização e tal. E eu acho que tem um ponto que a gente conversa bastante sobre isso, que é de imposto, né? De tributação de um modo geral. E eu lembro que eu e a Silvia, a gente, há alguns anos, né, ajudei o pessoal a montar a estratégia de marketing deles, e eu acabei consumindo muito conteúdo, porque era muito do que a gente fazia, e eu lembro que era gritante, eu não vou saber o número, lógico, mas era gritante a quantidade de empresa que paga imposto errado, que paga imposto a mais, ou que está deixando de pagar imposto e está criando um passivo bizarro. Então, fala aí um pouco sobre impostos. Inclusive, acho que vale a pena a gente vai fazer um vídeo também só sobre esse negócio, tão relevante que é. Não, legal. Cara, assim, a cada 5 novos clientes, eu tenho 2 que tem algum problema na área tributária. E aí, o ponto a gente vai falar, mas imagine assim, o Brasil já é burocrático, né? Eu sempre brinco que, além de a gente ter uma das maiores cargas tributárias, a gente tem uma das mais complexas. E aí, junta a isso startup, que são modelos inovadores, não tem regulação, o mercado é novo, então coloca tudo isso num caldeirão, tipo, se você não ficar atento, alguma coisa tem. E mesmo que você está atento, as mudanças te impactam, né? Assim, as normas mudam o tempo inteiro, né? Mudam, assim, a última pesquisa, cara, acho que quase 3.000 horas por ano é dedicado para poder atender, apurar e prestar conta para o governo de imposto. Cara, isso é absurdo. É absurdo. Absurdo. E aí, assim, para startup que eu falo sempre é assim, manter, a gente vai falar sobre isso, mas manter constância entre o que você fala, o que diz, o que a sua empresa ela tem nos documentos versus como você paga imposto. Vou dar um exemplo. Quando a gente fala de growth, né? E aí quando você vai pagar impostos, você tem uma classificação econômica que é para definir atividade. Do ponto de vista prático, o que tem hoje, né? São agências, você pode ser uma agência de publicidade ou uma consultoria de publicidade. Aí se eu não for nenhum dos dois, o que eu sou? Ou, por exemplo, o mais recente que tem de referência tributária para questões modernas é mala direta.
Aí eu falo, o que seria a Que é qualquer tradição? coisa, né? Exatamente. E aí, cara, tudo para mim é interpretação. Tipo, ou como você vai direcionar o seu discurso. Então, não é fazer nada errado, mas é você ser inteligente. E isso te economiza, cara, da mesma coisa, de milhares a milhões de reais. Um exemplo, assim, bem simples, as empresas de tecnologia, elas têm benefícios quando elas são de lucro real. A gente depois vai falar sobre isso. Mas só por não conhecer isso, eu teve um cliente que ele pagava mais de imposto por ano, 1,5 milhão. Aí eu falei, eu paguei a conta aí por uns 4 anos de contabilidade, né? A melhor venda ali foi feita, mas assim, isso acontece para todos, né? Então, entender claramente o que é o produto, qual é o serviço, como você fatura e como você organiza isso. E muitos mercados são regulados, então quando a gente fala de fintechs, você tem regras do Bacen, quando você fala de inovações de seguros, você está falando da SUSEP, e assim vai para todo mundo. Só que, por mais que tenha isso, dá para você estruturar isso de forma inteligente, olhando para contabilidade, finanças e tributário. Então, por isso que é importante ter alguém que te ajude, né? E eu acho que uma coisa legal, a gente conversou durante... Quando a gente... Bom, eu e o Cris, a gente conversa sobre muitos assuntos, mas toda vez que eu tenho um pepino desse, eu ligo para ele. E quando eu fui criar o Growth Leaders Academy, né, e abrir o CNPJ e tal, você me perguntou, falou, cara, e aí, o que você vai fazer, qual é a história, o que você faz hoje, o que você pretende fazer no futuro? Essas coisas também podem mudar com o tempo, né, você não é escrito em pedra, mas... a gente escolheu, por exemplo, uma atividade econômica voltada para educação, voltada para educação em gestão, na verdade, né, empresarial, não sei o que e tal. Exato. E isso permitiu que a gente estivesse fazendo um negócio correto, né, dentro do Simples Nacional, fazendo um negócio correto, coeso com a história que a gente conta e pagando uma alíquota a menor possível do Simples. Então... É isso, simplesmente a gente entender bem o negócio, não tomar uma decisão às vezes muito corrida, olhar um pouco para frente, porque daqui a pouco tá mudando tudo, aí tem que ir em junta comercial, isso aqui é chato pra cacete. Enfim, mas legal. Esse de imposto acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, porque é isso, seja porque a pessoa está empreendendo, seja porque ela está numa empresa e é interessante... no mínimo ela entender o que está acontecendo. Exato. Quando a empresa é maior, não faz sentido alguém de marketing growth estar preocupado se o imposto está sendo pago ou não. Mas quando é uma empresa, às vezes, muito pequenininha, ou quando a pessoa está pensando em empreender, putz, faz todo sentido estar com isso, né? E assim, hoje, quando a gente fala de marketing digital, estou falando de uma forma muito genérica, tem muitos caminhos e oportunidades. Então, tipo, você na pessoa... Tem muito cara que roda operações, assim, até com volume razoável na pessoa física. E, cara, na pessoa física você paga 30% quase por cento de imposto, exato, né? 27% e tal. Mas, aí como que organiza isso para, de novo, naquele princípio, separar o business da pessoa física, ou mesmo quando o cara é PJ, eu falo, por mais que você seja PJ, veja como uma empresa, porque você não sabe o que vai ser daqui 1 ano, 2 ou não. Então, desde sempre se manter organizado e separar todas essas coisas e definir isso como estratégia, eu acho que faz muito sentido, é uma recomendação ali que eu dou para todos os empreendedores, autônomos, etc. Legal. Show. Então a gente falou, né, de alguns aspectos de contabilidade de um modo geral, mas a gente tem também aspectos financeiros. E esse sim eu acho que tem tudo a ver com profissionais de growth. Exato. Porque e eu vejo que a grande maioria nem se interessa e muitas vezes tem alavancas de crescimento enormes ali, né? O que a gente tem que saber de finanças para ou deixar de fazer besteira ou começar a tomar boas decisões? Massa. Assim, quando você falou, a gente já conhece o Mineiro há um tempo, né? E a gente sempre falava isso de trazer a realidade, mudou basicamente como as empresas investem. Vou falar propaganda e publicidade, os caras me matam quando eu falo isso, né? Mas quando você fala de growth, de estratégia, de marketing digital, mudou a percepção, de modo geral, das empresas cara, entender de finanças e o reflexo tudo abre para você inúmeras possibilidades, inclusive de orçamento, né? Que uma das coisas que a gente muda muito na cabeça, eu falo até Cirrus como empreendedor, não é quanto custa, mas basicamente qual é o retorno. E aí eu ensino a primeira coisa para a galera, assim, aprenda a trazer métricas que realmente importam para o empreendedor. Então, se você é empreendedor ou presta serviço para um empreendedor ou luta por um orçamento interno, por mais que as startups, de modo geral, elas entendam a necessidade da área, porque a gente está falando de crescimento, você precisa comprovar, de certa forma, que a conta fecha. E aí, como que isso fecha? Entendendo sobre métricas. E a maioria do pessoal de marketing, growth, vai trazer as métricas de CAC, de LTV, de MRR, e aí eu estou falando de negócios mais de recorrência. Só que é importante trazer essas métricas, o Nardon fala muito isso, né, de mesclar isso olhando para a margem de contribuição. E aí
depois pesquisem, tem até no Instagram, eu fiz um esclarecimento bem rápido, mas margem de contribuição é você olha resultado gerado versus quanto ele contribui para o negócio. Na hora que você usa a métrica, que é uma métrica ali de marketing, trazendo o impacto que ela gera para o business, aí você consegue trazer um dado mais financeiro, sabe? É a mesma métrica adaptada para retorno, né? E aí esse é um exemplo que a gente gosta de usar, que é a mesma coisa que você fala assim, putz, a minha página tem 10 mil seguidores. Tipo, isso não é nada, né? Mas, cara, você está analisando engajamento, você está analisando se você se comunica com a persona, conversão, etc. Aí quando você vai para finanças, aí você une isso daqui com métricas financeiras saudáveis. Então eu acho que daqui recomendo analisar, existem algumas formas de você calcular métricas e recomendo que traga alguns princípios desses de finanças, de margem de contribuição, etc. E aprender a trabalhar com retorno operacional sobre investimento, ou taxa interna de retorno, são duas indicadores ali financeiros que às vezes que eu vejo que o pessoal não utiliza e cara, você quebra barreiras, né, tipo das suas objeções, né, de orçamento ou de projeto. Perfeito. Porque você vai comprovar que aquilo ali funciona, né? Tem um caso, né, não vou falar empresa, mas tem um caso recente que eu acabei ajudando e foi uma mentoria super rápida e geralmente as pessoas vêm para mim, para Thay e para outras pessoas já com uma visão assim de como que eu melhoro minha aquisição para crescer, como que eu abaixo meu custo, enfim, eu acho que o basicão ali do marketing digital. Uhum. E aí eu gosto sempre de fazer, cara, mas calma, antes da gente entrar nisso, deixa eu entender a sua empresa, deixa eu entender o que acontece ali. E esse caso foi super legal porque quando ele foi me explicando, tinha um problema de fundamento financeiro, assim, muito básico. Porque era um produto de ticket baixo, com pouca recorrência, e ele tinha uma estrutura de custo, de venda, de atendimento e tal, muito grande. Então era muito incoerente para o negócio parar de pé. Não significa que ele não conseguia vender, ele conseguia. O problema é que, como tinha uma estrutura de custo grande e um ticket baixo, né, uma receita baixa ali por cliente, né, a margem era muito pequena. Uhum. E aí, se a margem fica pequena, você precisa vender pra cacete pra ganhar uma mixaria. E aí eu falei assim, cara, nós não vamos focar em nada em aquisição, não vamos mexer em nada em aquisição. O que a gente precisa mexer são alguns processos internos, você precisar de menos gente para fazer a mesma coisa, um discurso de venda melhor para você aumentar a conversão, você melhorar preço, testar um preço melhor, e vai testando 15%, 20%, 30%. Só da gente fazer isso... e teve uma outra coisa que ele fez, eles não estavam cobrando juros do parcelamento do cliente, então eles estavam absorvendo todos os juros ainda quando era uma compra maior. E tinha mais alguma coisinha super bobeirinha que não tem nada a ver com marketing growth, não. Tem a ver com você ser mais eficiente, aumentar sua margem e com isso você eventualmente precisa vender muito menos para ter o mesmo resultado ou você mantém o mesmo número de vendas e aumenta muito drasticamente o resultado. Resumindo, quando a gente viu isso, um mês depois virou o business. Simplesmente por apertar uns parafusos simples que são os fundamentos mesmo. Para esse negócio parar de pé, eu preciso que entre um dinheiro X, custe tanto, sobre tanto e esse negócio se replique ou com recorrência ou com indicação e por aí vai. Sim. Então, bem legal. E até completando isso, cara, o que eu falei de margem de contribuição, simplificando, é exatamente o que você colocou, assim. Tudo que a gente, se você presta um serviço, se você vende um produto, se é licenciamento, tem um custo. E aí esse custo, você pra cobra um preço. Para atender. Exato. E aí o preço que você cobra, ele naturalmente tem que ser maior do que esse custo, né? Se ele não for menor, significa que você está em prejuízo. E aí o que geralmente a galera erra, que ele olha para uma estratégia de plataformas ou de startups que estão aí com centenas de milhões de reais de investimento e podem, né, fazer esse tipo de estratégia. Sim, faz parte de queimar grana por um tempo para crescer rápido. Exatamente. Só que às vezes empreendedor, cara, se liga assim de entender esse movimento e você fala, putz, eu preciso entrar nesse jogo, naturalmente você vai precisar de capital também, entendeu? E aí eu acho que isso que você falou, o pessoal olha muito pro número, mas antes de olhar pro número, você tem que dar um passinho antes e olhar pro business, porque aí faz sentido. Hoje, por exemplo, na Ciclos a gente é uma empresa de serviço, naturalmente a gente está com um ticket médio alto. Então se eu falar de ter um custo de aquisição de 7 mil, aí você vai falar, cara, que alto.
Mas depende, porque o meu LTV ele é grande. Sim. Então, ele fica muito tempo com você, paga um ticket alto e permanece. Então, aí faz sentido, sabe? E aí eu acho que por isso que é importante você entender. Quando você olha para finanças, contabilidade, você vai amarrando todos os pontos para conseguir ter essa percepção. E geralmente a galera olha para a área, né? Para o processo, né? Para a métrica. E não tem como. Hoje, um profissional de marketing, de growth, o que quer que seja, quem se destaca, ele olha para o business. Exato. E aí, na hora que você olha para o business, você consegue entender, analisar o que importa, né? Essa questão de olhar para o business é o maior fundamento que eu e a Thay tem, inclusive é por isso que o nosso santo bateu desde muito cedo, porque os dois, nós dois somos muito menos técnicos ali no detalhe do SEO, do mídia paga e tudo mais, mas a gente consegue entender, por exemplo, que o impacto que um determinado canal tem no médio e longo prazo da empresa. Uhum. Então, quando a gente está, eu falo aqui em silos, né, olhando um pedacinho muito limitado de performance de marketing, por exemplo, a gente sempre vai orientar o resultado a baixar custo. Uhum. Baixar custo do clique, custo de aquisição, custo de tudo mais. Quando você está olhando para o negócio, na prática, tanto faz. Às vezes é melhor você pagar 30%, 50%, 100%, 200% a mais num cliente, porque ele vai te trazer 10 vezes, 20 vezes mais receita. Ou você vai trazer clientes que demandam muito menos, né? Menos serviço, e aí sua margem aumenta, e aí sobra mais dinheiro. Então, eu acho que essa é uma mensagem super importante, pessoal, porque a gente não precisa necessariamente ficar preso o tempo inteiro no pulo do gato da aquisição, do SEO, do mídia paga e tudo mais, porque talvez tem grandes oportunidades simplesmente em refinar melhor o modelo. Inclusive, uma pergunta que eu recebo muito, que eu vou até responder, tem um vídeo sobre isso, é se growth serve para negócios tradicionais. Uhum. E para mim, a primeira resposta é que sim, porque é uma mentalidade muito importante e tal, mas mais do que isso, todo negócio tradicional, a melhor forma de começar aplicando growth não é fazendo aquisição melhor, é sendo mais eficiente, porque negócios tradicionais tendem a ser ineficientes, né? Tem uma camada de serviço grande. Então, começar a implementar tecnologia, processos internos e tudo mais, faz com que você consiga atender mais gente com menos capital e pronto. Isso é a definição de crescimento, de alavancagem e tudo mais. Cara, beleza, super obrigado pelo papo. Eu realmente recomendo a todos vocês gastarem um pouquinho de tempo, acharem um contador amigo aí, pode virar amigo do Cris, recomendo, mas realmente é um tema que vale super a pena e que pelo menos para mim é menos sexy, mas quando você entende o potencial do negócio, cara, entende que é trabalho, abaixa a cabeça, estuda, aprende e bota em prática, que faz muita diferença mesmo. Exato. E só para fechar, o que a gente falou tudo, né, de finanças ali, de investimento, de estar preparado, a sua mentalidade, né, como empreendedor, seja em growth, seja à frente de business, ela vai ser a mesma, porque no investidor ele vai olhar se você tem essa capacidade, né, de canal, de aquisição, de crescimento, etc. Então, o princípio, ele é o mesmo. Você se organiza para captar investimento e tenha esses caminhos claros, porque naturalmente na jornada os caras vão te indagar sobre. Boa. Beleza, pessoal. Então, super obrigado. Como sempre aqui, compartilha nosso vídeo, se inscreve no canal, curte. Se não curtir também, pode descurtir aí, pode comentar. Isso, valeu, Cris. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.